dublagem, ajuda nós aí. O que aconteceu? Bem, já faz uns 10 meses que estamos sendo perseguidos com acusações falsas. Eu tô há muito mais tempo do que isso até. Quanto mais ou menos? Muito tempo. Mas o que você fez? Nada! Nada? Nadinha. Meu garoto está sendo atacado há muito tempo. Eu não posso ver ele sofrendo assim. Calma, cara, a gente só se conhece há uns 20 minutos. Muito mais do que isso, Souji. Muito mais. Isso foi um pouco estranho. Mas não se preocupem, porque hoje eu estou no caso de vocês dois. Como assim tu me viu tomando banho? Foi só a ponta da espada. Sim, senhoras e senhores que acompanham há tanto tempo ou não o Operação Dublagem. Hoje irei defender não um, mas dois personagens, Okita Souji e Susanoo no Mikoto, das diversas mentiras criadas em torno da luta, personagens e qualquer outros pontos. Além disso, vamos falar de reais pontos a serem criticados na luta e ver as suas reais intenções, e como poderiam ser melhor aproveitados, tanto em lore quanto na comunidade em si. Mas antes disso, já deixa seu like, hypem esse vídeo e se inscrevam para apoiar o canal. E se possível, se tornem membros, assim como o Alma Negra e o Adam, nosso Gold membro japonesa peituda. E leiam minha novel, O Guerra do Valhalla, link no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiro, com a questão do Vitor Rezende 981. O que me incomoda é o fato do Susanoo ter todos os estilos da espada, conhecidos da humanidade, e a gente não vê ele usando nenhum deles. Na verdade, nós vimos todos eles. A Shinrai Yaoyorozu é uma pose de combate que une todas as técnicas de esgrima em apenas uma, e tendo um foco defensivo em maior parte. Afinal, o Susanoo tem o Amano Magaeshi, então ele não precisa usar de técnicas simples de espada para atacar. Em um exemplo mais simples, cada técnica com espada seria uma fruta, e o Shinrai Yaoyorozu uma vitamina dessas frutas, algo único feito de cada parte de outras coisas. Agora, vamos ao ponto do Metal Mortal. Onigiri Ame no Murakumo do Susanoo não tem destaque nenhum depois que é apresentado. Ele aparece e depois some por completo. Bem, sim, a espada do Susanoo teve um pouco tempo de destaque, e possui dois pontos bem específicos, um para simbolizar a conexão divina e humana, e ao apresentá-lo como uma arma criada a partir de humanos e deuses. E o segundo é quando o Sasaki fala que é graças à espada que Susanoo pode executar o Amano Magaeshi. Essa espada, então, tem uma função mais simbológica para mostrar mais da humildade e caminho de Susanoo, do que simplesmente ser só uma arma forte, o que ganha um ótimo significado ao vermos ela sendo destruída. Não um simples momento de choque de ver uma arma forte destruída, mas ver a conexão de Susanoo com os humanos sendo destruída, para em seguida mostrar que ele não precisava de espada para estar no ápice da esgrima. O segundo ponto é, Okita ter resistido àquele ataque do Susanoo no peito não faz sentido, foi um dano interno direto no peito. Não é a primeira vez que algo do tipo acontece em Shumatsu, afinal, Kin também sobreviveu a um golpe que era para ser letal, mas se levantou por pura força de vontade. O dano do Muzouken é interno, e até então não foi dito que destruiu algo como órgãos do Okita, por exemplo, mas sim os ossos. E ao que vimos, ele resistiu a ponto de dar um último golpe. Ou seja, assim como Sasaki falou, o que diferencia Okita e Susanoo é que Okita sempre esteve diante a morte, e diante a morte ele teve força para o último ataque, mas agora ele nem consegue mais ficar de pé. Provavelmente por causa que os danos acumulados do Muzouken foram altos o suficiente para o deixarem fora de combate agora, provavelmente quebrando ossos do seu tórax, mas ele conseguiu resistir a tempo de conseguir dar um último ataque. Agora vamos ao ponto do meu mano Shakestein. Uma leve crítica para a rodada é sobre a falta de destaque da Onigiri Ame no Murakumo. Ela tem todo o glazing do capítulo 37, mas depois ela é basicamente inexistente em todos os sentidos, sendo mal citada. Se ela fosse mais apresentada na narrativa, seria mais impactante quando quebrasse. Para mim faltam momentos mais explícitos dela, como Susanoo dizendo que ela era essencial para o Amano Magaeshi, ou reforçando que ela representava a união do divino ao humano, além de uma possível fala do papel dela na Shinrai Yaoyorozu. Em suma, ela teve muitos conceitos breves ditos e muitas vezes implícitos que poderiam ser melhor apresentados, para não deixar esse gosto de faltou algo ou falta de peso que ela teve. Como simbologia é ótimo, como funcionalidade e peso em combate, faltou bastante. Vamos ao ponto do Vinicius. Bem, começando pelo Susanoo, a maior crítica mesmo vai para a técnica final dele. É dito que vários morriam após alcançar tal habilidade, pois estavam além do terreno humano, e sim no solo divino.
Então, isso não deveria significar que o Susanoo poderia usar a espada invisível sem sofrer nada? Pra mim, foi um baita furo. Aquela fala do flashback é aplicada para explicar o motivo do Muzouken matar o usuário. Uma explicação de um ponto de vista humano, que não tinham tanto poder e achavam que o ápice era o terreno divino. Muzouken é o ápice e te dá um poder absurdo com base em suas especialidades marciais, sem a necessidade de uma arma, mas custa muito ao corpo e alma. Susanoo aplicou mais golpes por estar acima de um humano, mas independente do que ele fosse, ele sofreria as consequências do Muzouken. Podemos até dizer que quanto mais resistente a pessoa, melhor estiver seu estado de saúde, mais ele pode usar o Muzouken por resistir mais aos danos, mas sempre recebendo um dano considerável. Podemos ver essa diferença clara quando vemos o primeiro usuário de Muzouken apresentado, que é o velho do flashback. Ele era um cara explicitamente velho, idoso e provavelmente com a saúde baixa. Logo, o dano que o Muzouken cobrou foi demais para ele resistir, e logo ele morreu. Afinal, provavelmente a maior parte daqueles que alcançaram o Muzouken já era em um estado avançado de suas vidas. Já Susanoo, ele atingiu o Muzouken em seu ápice físico por mais que ele tivesse tido vários danos em batalha. Tanto que ele conseguiu efetuar pelo menos 3 Muzoukens continuando vivo. Mas, após ele receber vários golpes do Okita, o seu corpo chegou no limite, e ao ele usar o último Muzouken, seu corpo não resistiu, e isso trouxe o fim do nosso querido Susanoo. Agora vamos à pergunta do Prime Sword. A minha única crítica é que a luta demorou bastante tempo para acabar. Enfim, que venha a 11ª rodada, Simo vs Anubis. Tomara que o Gold Simo lute na próxima rodada. Hashtag OP Dublagem vs Anubis. Mas sobre o tempo, isso é bastante uma falta de costume da comunidade. A maior parte das lutas dura na média de 10 capítulos para acabarem. Ou seja, a luta tá na média. Mas muitos perderam o costume devido a Leonis e Apollo ter sido uma luta curta, e alguns rounds passados terem muitos capítulos duplos que aceleraram o combate. Mas o capítulo duplo depende muito da disponibilidade da revista, além do fato de parecer ter demorado mais pelo ritmo inicial do combate. Vamos ao ponto agora do Caio Memes. Adorei essa luta, e os personagens dela também. Minha maior e uma das minhas únicas reclamações que tenho é que essa luta apresenta coisas e simplesmente esquece elas. O Onigo, que fica com o Okita principalmente, foi mencionado e depois deixou de existir. A espada invisível do Susanoo e etc. É perceptível quantas ideias essa luta teve. Tudo isso exprimido em por volta de 10 capítulos de combate, o que limitou o desenvolvimento das técnicas e as deixou de maneira implícita na luta. Vamos a seus pontos de exemplo. O Onigo foi usado como um dos pontos principais para a união do Dispersar. Logo, foi fundamental para o buff final do Okita e suas técnicas, além de graças a ele que o Okita teve forças para dar o ataque final. E a espada invisível teve um cap inteiro de apresentação, explicação e desfecho. Alguns outros poderes serviram como um pedra, papel e tesoura e retornaram depois. Shiraiya Yorozu perde para o estilo fantasma, que perde para o Amano Magaeshi, que é nivelado pelo Onigo, mas perde para o Dispersar. E logo, Shinra volta para balancear com o Dispersar, que perde para o Muzouken. Como é uma luta de técnica, ambos acabam por evoluir usando suas habilidades em momentos propícios para encurralar um ao outro, e cada técnica, por mais que teve pouco tempo, teve sim a sua importância e peso, e se ela não foi usada posteriormente, é porque ela não seria útil, como por exemplo, a postura fantasma de Okita Souji, que naquele momento não seria mais útil, por ser uma técnica para se aproximar de Susanoo, que logo estava usando o Amano Magaeshi, que é uma técnica para afastar o Okita. Agora, vamos ao Ectonei 9087. Não gosto que nesse confronto final, tudo pareceu tão rápido. É comum que quando os personagens estão prestes a realizar uma última troca de golpes, o mangá crie várias cenas dos oponentes indo até o outro, ou só gritando um com o outro, para criar um clima de tensão. Uma breve exposição do narrador também é usada de vez em quando para dar uma reforçada nas ideias de cada um. Um exemplo de rounds que fazem isso são o round 9, round 8, round 7 e round 5. Já nessa luta, eu achei tudo meio corrido, desde o Okita avançar ao Susanoo até o último golpe do Okita. Não houve uma boa preparação para a resolução final, como os rounds que eu citei anteriormente. Sinto que isso se deve ao capítulo duplo anterior, ao final do combate. Afinal, nele tivemos toda a construção para o fim da luta, e acabou nos deixando com um cap final já em seu clímax. Logo, acaba por nos dar essa noção de que o fim foi corrido, diferente dos rounds anteriores. Ainda por cima, tem o fator de que o fim da luta não foi uma colisão de ataques, na qual é melhor construída no mangá,
mas sim um desfecho de virada, similar a, por exemplo, Hércules e Jack, que foi melhor construída até do que nesse round do Okita vs Susanoo. Isso é um problema que se minimiza ao ler a luta como um todo, mas como um cap único, o fim da luta não teve tantos quadros de preparação de impacto e pouca exposição de alguns pontos. Agora vamos ao apenas um Bryan, lentidão na batalha, interrupção toda hora, falta de presença da Valkyria e um desfecho ruim. Então vamos responder de maneira simples, assim como o comentário simples. O ritmo inicial foi realmente ruim para a luta, mas melhorou com o decorrer do combate. As interrupções todas tiveram pontos relevantes de explicação de ataques e personagens, assim como outras lutas. A Valkyria, assim como a do Jack, precisava se manter oculta para o plot final da forma do Okita, e estranhamente, ela foi a única Valkyria que o público deu tanta importância e criou teorias de que ela não existia. Ambos esses dois pontos sem nenhuma base lógica. Desfecho foi coerente com tudo apresentado anteriormente, e só pecou no impacto e na preparação. Agora vamos ao William. Eu digo que, embora Susanoo seja um personagem bem gostável, ele não apresenta a ameaça que um deus deveria passar, pois ele não tem feitos absurdos como destruir toda a cidade, retalhar tudo como se fosse papel e etc. Tem técnicas interessantes, mas Okita parece mais ameaçador. Deveria ter tido mais aquele denominado Deus da Espada. Isso é bem de opinião pessoal, mas de um ponto de vista narrativo, Susanoo não é feito para ser um antagonista que precisamos temer, como Poseidon ou Rajun. Ele é feito para ser um cara legal e com uma paixão. E técnicas de espada têm um foco singular e não um dano em área, no qual sim, ele apresentou com uma distância considerável não letal do Amano Magaeshi. O termo Deus da Espada do Susanoo não significa que ele é o mais poderoso usando a espada, e sim, ele é o Deus da Espada, se tornou Deus da Espada por extrair o máximo da arte da espada e da técnica da espada, o que ele apresentou em todos os seus golpes, ataques e habilidades. Já Okita, como um demônio, sim, teve que apresentar um combate mais ameaçador e violento, assim como era o período Bakumatsu. Você pode sim ter suas preferências pessoais para uma divindade, mas Susanoo, para o que é o personagem, sim, é coerente e feito de um ótimo jeito que agrega em sua personalidade e história. Vamos agora ao ponto do Kunai. Susanoo broxou no último golpe dele por motivo algum, era só descer o braço. Okita estava literalmente na mira do ataque e ele claramente ainda tinha forças para desferi-lo. Por que ele só não o fez? Susanoo ficou com dó e é isso, Okita ganhou por dó. Um pouco de atenção à luta já resolve essas dúvidas. Susanoo sim, tinha forças para mais um ataque e acreditava que Okita estava vulnerável, mas ele foi surpreendido, já que Onigo deu o último impulso ao Okita para desferir os ataques. Ataques esses que, além de serem golpes surpresa, ainda não podiam ser defletidos, afinal Susanoo estava desarmado, pelo menos com uma lâmina física, já que o Musouken não foi mostrado capaz de defletir golpes. Com o dano dos furos, ele tentou usar o Musouken, que danificou o corpo e alma, e o dano acumulado gerou a morte de Susanoo, primeiro tirando seus braços. O exemplo é que, após o ataque, Susanoo estava coberta de gasolina, e usar o Musouken foi como acender um fósforo, causando um efeito em cadeia que acabou ceifando a sua vida. Agora vamos ao último, que eu considero um exemplo do que foi grande parte dessa comunidade, do Toji Ramos. Seria melhor um empate? Não seria. Isso de empate é um delírio que existe desde a 5ª rodada. Um empate torna uma luta praticamente filler por não mudar em nada o placar e joga dois personagens fora. Desperdiçaram uma vitória muito melhor que a de Tesla e muito mais ainda que a de Leônidas para essa porra de Okita. Basicamente uma opinião pessoal aqui, afinal você deve achar isso por não gostar dos personagens e não ver a lore do mangá como um todo, e como cada resultado fecha o arco de cada personagem. A personalidade do Susanoo é muito paia, seria melhor se fosse a de que nem o do Poseidon, só que menos arrogante e mais agressivo. O combate de Susanoo é paia, o combate do Okita é paia e tudo nessa luta é paia. Novamente opinião pessoal sem base, sem considerar tudo o que é o personagem, reduzindo tudo a palavra paia e desconsiderando toda a proposta da luta e dos personagens. Eu dificilmente aceitaria que o Okita seja acima de High Tier. E esse final só nos mostra que provavelmente você só lê a obra por Power Scale e provavelmente ignora os personagens que não são como você quer. E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero que tenha entendido os pontos que eu coloquei em minha defesa e que veja alguns pontos das pessoas que comentaram de outra forma. Muito obrigado a todos que viram até aqui, me digam mais o que acharam dessa luta e se inscrevam no canal. Sem mais delongas, até o próximo vídeo.